Bem-vindos a mais um Insegurança em Pauta, o programa que traz as soluções para as suas inseguranças. Eu sou a doutora Segurança e hoje o nosso assunto foi muito requisitado nas redes: insegurança e leilões. E para falar sobre esse assunto, fomos pesquisar e encontramos uma lenda. E eu convidei essa lenda. E não foi que ela aceitou fazer parte do nosso programa? Conosco, Ronaldo Milan. Seja bem-vindo. Obrigado pela lenda também. E, na verdade, são 40 anos fazendo leilão, e então já passei por muitas situações, e é uma coisa que eu faço de bom grado. Vim aqui falar um pouquinho sobre esse mundo dos leilões, que é um mundo enorme, né? Passa pelos leilões judiciais, extrajudiciais, leilões de carros, máquinas, operatrizes, leilões de arte, leilões de concessões públicas de governo. É um mundo enorme e, como tudo que é muito grande, eu também acredito que as pessoas leigas tenham insegurança de como participar e acham que isso talvez seja uma coisa fora do alcance deles. E essa oportunidade é muito grande para a gente mostrar que é possível fazer bons negócios e encontrar coisas boas no mundo dos leilões. Obrigado. Os leilões, eles já têm há muitos e muitos anos, né? É uma profissão tão antiga desde a época de Jesus. Olha, não, é antes de Jesus. É de antes de Jesus. Na verdade, os leilões começam lá na antiga Mesopotâmia, onde a primeira civilização do mundo era na Mesopotâmia. E as tribos nômades que andavam por ali, em determinada época do ano, eles se reuniam lá entre o Tigre e o Eufrates, faziam um acampamento lá, e todos os pais levavam as filhas na idade de casar. Você sabe que no mundo antigo, menstruava e você já estava pronta para casar. E eles então faziam um leilão, onde eles leiloavam as bonitas e conseguiam o dote para depois vender as feias. Então, se você era bonita, alguém dava um carneiro, uma vaca, um tapete, e aí a mais feinha era vendida, levava uma vaca, um tapete ou alguma coisa junto. Então, essa é a base do leilão, isso nunca mudou. E até os dias de hoje, tudo que é bom, tudo que é muito bem apresentado, sempre vai ter um preço alto, sempre vai ser muito bem vendido. E aquilo que é mais simples, ou tem defeito, ou está quebrado, você tem que fazer o sacrifício do preço, que é o dote. Então você vai vender mais barato para poder equilibrar. Então essa é a regra do leilão, isso nunca mudou, desde o tempo da Mesopotâmia até os leilões online de hoje. Nossa, que interessante, hein? Eu achava que era de tempo de Jesus. Então Jesus já estava há muito tempo, não tinha nem nascido ainda. Que bacana. Mas assim, nos últimos anos a gente sentiu que as pessoas começaram a conhecer um pouco mais, talvez pelas mídias sociais, e as pessoas estão cada vez mais interessadas. Tu sentiu esse crescimento depois dessa época digital? Bom, são dois mundos, né, num leilão. A gente tem o universo do leilão judicial. O leilão judicial é aquele que acontece no fórum, nos processos de execução, das falências e tudo mais. E depois você tem os extrajudiciais. Os extrajudiciais são os leilões que um particular pode fazer, uma indústria pode fazer. Nos últimos 40 anos, houve o surgimento da ferramenta para a iniciativa privada. Então, os bancos começaram a usar o leilão para a venda dos seus bens apreendidos, como veículos, máquinas e tudo que eles financiavam. As empresas públicas, Petrobras, Embraer, todas elas usavam a ferramenta para fazer os seus leilões, em substituição à licitação. E também, quando isso começa a acontecer, os particulares começam a tomar mais conhecimento do leilão e vão se sentindo mais seguros para poder participar, porque eles estão enxergando quem está vendendo. Bom, é uma Volkswagen que está vendendo, é uma Ford que está vendendo, é uma Mercedes-Benz que está vendendo, é uma Petrobras que está vendendo. E isso dá para a pessoa uma segurança de que ele está comprando de alguém com origem. Diferença no leilão judicial. No leilão judicial você está comprando da justiça, de alguém que está falido, de alguém que já quebrou, de alguém que está sendo executado. Então aí você tem uma insegurança, você precisa olhar um pouco mais para se sentir mais seguro aí. Essa seria nossa outra pergunta, né? O que fazer para se sentir seguro comprando num leilão? Bom, para se sentir seguro comprando no leilão, a primeira coisa, você tem que olhar o edital. O edital é o pré-contrato. Então, quando você vai comprar alguma coisa de alguém, tem lá um contrato, um pré-contrato, tem lá
fixado E lá. esse edital está na O internet. edital está lá. Hoje está na internet, antigamente estava num jornal público ou na parede do fórum, tinha lá publicado aquilo que você estava vendendo, com todos os problemas que tinha, o que, quando, como, está tudo no edital. Como pagar, como comprar, como vender. Então, o edital é o pré-contrato. E tudo tem que estar ali, muito bem explicado, para o comprador não ter dúvida do que ele está comprando. E tem que ser bem divulgado também. Então, para que todo mundo tome conhecimento, né? Você vai fazer um leilão dirigido para alguém e não divulga, é muito ruim. Então você tem que colocar no jornal de grande circulação, você tem que colocar na rede da web para poder dar uma divulgação. Então isso é a transparência que vem no leilão. E a terceira coisa é que ele tem que ser conduzido, o leilão só pode ser conduzido por um leiloeiro oficial. Não pode ser conduzido por outra pessoa que não um leiloeiro oficial. E os leiloeiros oficiais têm fé pública. E isso é importantíssimo. Então, se você está com dúvida, vamos consultar o leiloeiro. E ele é responsável. Tudo que ele te falar tem fé pública. E isso é importante. Existe no leilão, e a única possibilidade de você vir anular um leilão é o que a gente chama do vício redibitório, que é aquela situação em que alguma coisa não foi explicada ou você não conseguiu entender que aquilo aconteceu. Por exemplo, você vende um carro no leilão, o carro está com o motor fundido, o leiloeiro tem a obrigação de informar que está com o motor fundido, ele não informa, então você pode cancelar a venda. Né? Você diz que o imóvel está desocupado, não tem ninguém lá, mas o imóvel está ocupado, a pessoa pode então pedir a anulação do leilão porque houve o vício redibitório, ou seja, não foi informado para ele uma coisa que ele não tinha como constatar que aquilo existia ou não. Principalmente nos leilões onde você não pode funcionar o veículo. Se você não pode funcionar, você parte do princípio que ele está funcionando. Não pode testar nenhum tipo de carro. Depende do leilão e de como ele for organizado. Nos leilões de financiamento e tudo mais, você não pode funcionar. Mas o leiloeiro é obrigado a informar. A gente não deixa funcionar, porque imagina todo mundo chegando lá e funcionando, não vai dar certo. Mas a gente funciona antes para ver o vício. A gente testa antes e aí informa, está com problema, está misturando água no óleo, está com isso, está com aquilo. A pessoa, quando ele forma o preço, ele já sabe o quanto ele vai gastar. Então, esse é a segurança de quem compra, comprar de um leiloeiro oficial público, porque ele tem fé pública. E como é que a gente se transforma? Eu acordei e quero ser leiloeira. Eu posso me tornar uma leiloeira? Pode. As juntas comerciais dos estados, eles fazem o registro dos leiloeiros. O leiloeiro tem que ter algumas exigências, né? Ele tem que ter mais de 25 anos, ele tem que fazer um depósito na junta comercial da caução, que é a caução garantia da operação, ele tem que ser brasileiro, ele tem que não ter passado problema nenhum, tem todas as certidões em ordem, limpas, e aí ele vai ser nomeado pela junta para poder ser leiloeiro oficial. Mas isso no passado já foi limitado, né? Esse número de vagas era proporcional à população e depois, quando em 1990 o presidente Collor chegou no Brasil, que quis acabar com os cartéis, ele liberou a nomeação. Mas o problema não está na nomeação, o problema está em trabalhar. Você tem que ter uma organização, você não pode ser o título de leiloeiro vale muito e vale pouco. Vale muito porque dá fé pública e vale pouco porque se você não tiver engajado numa operação grande, numa empresa grande, você vai ser só mais um. Então, você não pode ser mais um nesse negócio. Você tem que ser uma pessoa que leva muitos anos para você conseguir se organizar, ter um site custa caro, um escritório custa caro, um pátio para guardar os veículos custa caro. Então, você tem que fazer parte de um todo. A gente pode colocar umas fotos que nós trouxemos aqui por favor? Vocês trouxeram uma foto, lógico. Esse aqui é o pátio. Esse é o nosso escritório, esse é o nosso pátio da Raposo Tavares, vai estar cheio de carro lá, é o pátio principal. Esse terreno tem 65 mil metros quadrados e está permanentemente todo ocupado de veículos apreendidos de bancos, financeiras, não pagamento, alguns de seguradora. Então está sempre assim. E além de carros, tem outras coisas guardadas nesse máquinas negócio. operatrizes. O que é uma máquina operatriz? Um torno é uma máquina operatriz, uma furadeira é uma máquina operatriz, uma injetora de plástico é uma máquina operatriz, que elas são da indústria. É preciso entender também que a Milan Leilões é uma empresa especializada, e eu sou um leiloeiro especializado em
leilões industriais, comerciais e industriais. Então, você vai encontrar comigo imóveis, equipamentos em geral, máquinas operatrizes, tratores, veículos, caminhões. Isso é o nosso forte, é o que a gente entende. Existe uma diferença, Joelma, entre o pregoeiro e o leiloeiro. O pregoeiro é aquele que vende qualquer coisa, ele não sabe, ele pega lances na sala e tal, e o leiloeiro é quem conhece o que está vendendo. Então ele pode orientar o comprador e o vendedor, né? Então, se você sabe o que você está vendendo, você pode orientar tanto o comprador quanto o vendedor. Então, como a gente não anda muito assim num leilão de artes, por exemplo, que é um segmento enorme, é só ele em si, né, passa por pintura, a arte contemporânea, a pintura clássica, prataria, móveis, esculturas, objetos antigos. Esse é um mundo, só ele, né? Então você precisa ter uma especialização nisso para você poder dar segurança para quem compra. Então, quando a pessoa vem falar com o leiloeiro, ela precisa sentir segurança, que ele sabe o que ele está vendendo, que aquilo não é falso, que aquilo não está quebrado, isso é importante. Então, nós temos leilões extrajudiciais, judiciais, de carros, de casas, de imóveis, de objetos de decoração, de arte, de roupa, de máquinas. Tudo pode ser leiloado. Fábricas. Tudo, patentes. Você pode leiloar patente, você pode leiloar qualquer coisa que tenha um valor ou que tenha demanda, né? Que tenha gente querendo. Então, você tem uma indústria, você tem uma marca muito importante, né? A marca tem valor. E se a marca tem valor, ela pode ir para leilão e ela pode arrecadar fundos para ajudar no pagamento da falência, por exemplo, dos credores da falência. Então, tudo que tem valor, do alfinete a um transatlântico, tudo pode ser leiloado. Inclusive agora também tem leilões de bolsas de marcas famosas, de joias. Tem leilão de bolsas de marca famosa, e não vamos confundir um pouco. A gente pode assim, achar que é seguro comprar uma bolsa? Bom, é o que eu falei. Se você comprar de um leiloeiro oficial, um leilão de leiloeiro oficial, você vai ter a segurança da fé pública do leiloeiro. E vai ter onde correr, se der ou errado, você vai na junta comercial do teu estado, você tem onde correr. Se você compra num site, esses que tem aí de oferta, de não quero mais, eu quero, tá aqui para você e tal, aí é outro universo, não é o meu mundo. Muito interessante, porque as pessoas de casa, todo mundo está ansioso esperando esse nosso programa, porque eles pediram muito explicações sobre como se sentir seguro, eu gostaria de comprar. Hoje, inclusive, me ligou uma pessoa que faz carreto para mim e falou, eu vou lá na Milan, dar uma olhada nos carros que eu vi lá e tal. Então, eu falei, pode ir. Então, a visitação ela é sempre marcada de dias fixos. Isso é uma das coisas importantes também para você se sentir seguro. Seja o leilão judicial, extrajudicial e tal, em algum momento vai ter a visitação, vai estar aberta, que vai anteceder o leilão. Então você tem que ir visitar, você tem que ir ver. Seja para o imóvel, você tem que estar ocupado, não tem importância. Você passa na frente, você olha o prédio, você fala com o zelador, você vê se a rua é boa, se não tem uma cracolândia montada na frente do seu imóvel. Você tem que ir lá ver. Você vai comprar um carro, tem 2 dias para você ir lá visitar, ver se não está batido, se não pegou, porque o leiloeiro é obrigado a informar aquilo que você não vê, mas aquilo que você está enxergando, o carro batido, amassado, está lá para você ver, né? Então, uma máquina operatriz, uma falência, uma venda normal de uma indústria ainda operante e funcionando, que tem lá para vender, então você tem que visitar. É importante isso, né? Mesmo que você não esteja familiarizado com o que você vai comprar, é importante você leve alguém que conhece. Você vai comprar um carro, leva um mecânico para te dar um parecer, né? Vai lá, olha o valor da tabela, vê lá o quanto você acha que tem para gastar, fixa um número na sua cabeça, fica naquele número, não deixa passar. Se passar um pouquinho, tudo bem, você vai atrás, mas se passar muito, você vai para outro, escolhe outro, né? E as pessoas, elas ficam, muitas vezes acontece isso, elas compram, pagam até mais caro, mas elas ficam tão empolgadas com a aposta que elas vão aumentando. Isso acontece. Aí entram 2 coisas aí. Aí entra, primeira coisa é todo mundo que vai num leilão,
não vai para pagar mais, né? Vai para pagar menos, né? Então, a disputa faz você incrementar aquilo que você estava disposto a pagar. Então, é a disputa, o calor da disputa, que cresce o lance. Por isso que eu gosto muito da ferramenta, acho que o leilão é muito bom, porque ele permite, diferente de uma venda direta, você incrementar o preço. Paul Milgram, que foi o ganhador do Prêmio Nobel de 2020, exatamente com o assunto dos leilões, dizia que leilão é qualquer forma de venda que permite incrementar o preço. Ele generaliza dessa forma e ele diz que essas vendas, quando você traz o marketing e traz os concorrentes, você sempre tem uma surpresa de preço positiva. É o melhor jeito de vender, né? É quando você permite que as pessoas vão aumentando a sua oferta, porque cada um faz uma conta na cabeça, cada um tem uma necessidade, né? Não é tudo que serve para todos, né? Então, de repente, você tem ali um apartamento para vender no prédio que mora a sua mãe, né? Então, você quer ficar perto da sua mãe. Então, para ele, para você, vale mais esse apartamento do que para o outro que quer só comprar, reformar, vender ou alugar. É isso que a gente chama de um espectro do leilão, né? Paul Milgram dizia isso, ele dizia 2 imóveis na mesma rua, né? Mesma área quadrada, mesmo material empregado, um vende, o outro não vende. Aí você fala, mas por que esse vendeu e esse não vendeu? Porque esse foi projetado por um arquiteto famoso, que tinha uma bossa e tudo mais, a casa ficou legal, vendeu. O outro era um projeto simples e tudo mais, mesmo dinheiro, custou a mesma coisa, mas esse vendeu porque tem um espectro, tem um fantasma lá. Então, o segredo do leiloeiro, o segredo de quem compra, é enxergar naquilo o que o outro não está vendo. Então, às vezes você tem um carro para vender com motor fundido, né? O cara fala, isso eu não quero, porque está com o motor fundido. Mas você tem um outro carro batido, que o motor está bom, que seja, e você troca o motor e resolve a sua vida. Então, para você, ele vale mais do que para o outro. Entendeu? Então, muita gente vai no leilão e sai do leilão e fala, está muito caro, isso não existe. Porque ele não enxerga o que o outro enxergou. E para pagar? Eu fui lá no leilão, comprei. Como é que eu pago? É com dinheiro? Então, vamos lá. No edital, como eu disse, lá no edital tem a forma de pagamento, como você vai pagar. Você pode pagar à vista, você pode pagar parcelado, se estiver previsto no edital, onde você vai pagar, para quem você vai pagar. O que é muito normal hoje, normal no sentido de anormal, mas muito costumado e acontece muito, nos sites falsos de leilão, você pagar no lugar errado, você cair no golpe, e aí é o mundo da insegurança no universo online. Do mesmo jeito que você vai encontrar em qualquer forma de venda online uma insegurança, nos leilões online também tem alguns cuidados que precisam ser tomados. Isso é importante. Como Muito eu importante. vejo que um site de leilão é falso? Como é que eu consigo perceber? Bom, tem algumas regras básicas que são importantes. O pessoal de casa quer saber bastante. Tá bom, então vamos falar para o pessoal de casa, vamos contar para eles como é que faz para você sair desse problema. Primeira coisa, o site tem que ser no Brasil, né? Não tem site .com, não sei o quê, .com.br. Tomar cuidado porque eles fazem .com/br, que também é ruim. Então, .com .br. Essa é a coisa mais importante. Segundo, quem é o leiloeiro que está lá? Que eu disse, precisa ter um leiloeiro. Então, quem é o leiloeiro que nós estamos contando? A gente entra lá e pesquisa o nome do leiloeiro. Exatamente. O que eles fazem? Eles tentam associar a marca, por exemplo, Milan Leilões com Milano, em vez de leilões, Milan Leilão, faz um hífen. Então, e tem essas associações, precisa tomar cuidado. Outra coisa, eles fazem um site falso, você entra, eles usam a fotografia do seu site, né, das coisas que a gente tem para vender, você entra no site. Faz um clone. Faz um clone do seu site, você faz o cadastro lá para comprar, eles pegam os seus dados do cadastro, e aí alguém vai entrar em contato com você e vai dizer para você, olha, eu sou fulano de tal, eu sou o representante da Milan Leilões e eu estou aqui para saber o que você quer comprar. Aí você fala, eu queria comprar uma caminhonete XY azul, vermelha, desse jeito assim, ano tal, queria pagar um tanto mais ou menos. Ele falou, ok, quando aparecer uma, eu vou te ligar.
Aí passa uma semana, duas, ele liga para você e fala: olha, Joelma, achei a sua caminhonete, está aqui no leilão e tal. Olha, só que é assim, eu posso vender ela para você antes do leilão, porque ela não entrou no leilão. Então, se você me der agora X, eu te vendo ela agora. Aí você, e era muito mais barata do que seria. E é você, na tentativa ou na tentação de fazer um excelente negócio, compra fora do leilão, manda o pagamento e tal. Então, como é que você se defende? O site é .com.br. O depósito é só na conta do leiloeiro. No nome do leiloeiro. Lá na Milan Leilões você vai pagar no Ronaldo Milan e no meu CPF. Acabou. Não tem outra história. Então, quando você recebe o boleto, quando você recebe a informação, você vai ter que olhar. Estou pagando para o Ronaldo Milan? Estou pagando na conta dele, no CPF dele? Ele é minha garantia. Então, estou pagando lá. Então, esse é o primeiro segredo. Outra coisa, nós não temos representante. Não tem ninguém falando com você, ninguém te oferecendo nada. Você vai receber a informação que tem um leilão, você vai lá, olha, visita. Nós não vamos ficar pedindo para você dar lance, nem para você fazer, nem para nada. Tudo que é muito fácil, a gente mostra o que tem para vender e você toma a decisão. Então, não acredita nisso. Outra coisa, o preço nós vamos resolver no leilão. A venda vai acontecer no leilão. Não tem venda depois do leilão, não tem venda antes do leilão. Então, tudo isso você tem que tomar muito cuidado e tal. Como é que você sabe que aquele leiloeiro existe? Porque como tem 3.500 leiloeiros, né? Você não conhece todos. Como é que você sabe que aquele leiloeiro, num outro site lá, Caravela Leilões, Jabuti Leilões, Cavalo Leilões, sei lá o quê, você sabe que aquele leiloeiro existe. Você consulta a junta comercial do estado onde o leilão está sendo feito. Então, em São Paulo, você vai entrar no site da Jusesp, vai aparecer o nome de todos os leiloeiros e o CPF, a identificação e o escritório do leiloeiro. Aí você entra em contato. Se não tiver lá, o leiloeiro não existe, é falso, às vezes eles usam um leiloeiro de outro estado, aqui, então precisa tomar cuidado. Porque como qualquer site de loja ou de venda, você tem que tomar os cuidados para fazer o pagamento, né? Tem site falso de tudo aí, né? E quando a esmola for grande... Quando a esmola for grande e não for no caminho correto, não tem essa conversa, olha, eu vou tirar para você, conheço o leiloeiro, ele é meu amigo. Isso não tem nada a ver. Nada disso existe, leilão é naquela hora, tem a asta pública, tem que acontecer ali, e o leiloeiro oficial conduz dessa forma. Super importante. Essa é a sua segurança. Então é o que a gente precisa cuidar, aonde está registrado o site, se está no nome do leiloeiro, CPF, então não... Tudo lá. Primeiro a gente tem que entender que o leiloeiro é uma atividade de pessoa física. Ela é dada aquela concessão para aquela pessoa física, não é pessoa jurídica. Ele é uma pessoa física. Milan Leilões é um nome de fantasia. O leiloeiro oficial é o teu baluarte e o teu norte. Então, ele é uma pessoa física. E o leiloeiro, para você ter uma ideia, ele não pode exercer comércio, está proibido por lei. Ele não pode ter empresa no nome dele. Não pode. Não pode. Ele não pode comprar no leilão dele, ele não pode vender coisa dele no leilão dele. Nada disso. Ele perde o título se ele fizer isso. São irregularidades que estão já... E o lugar de reclamar... Você pode reclamar no judiciário e pode reclamar no site da junta, lá na junta comercial, se você achar que de alguma forma você foi ludibriado ou não foi atendido ou o leiloeiro não foi correto com você. É super importante. A gente pode passar também aqui o Instagram da Milan Leilões, que hoje a Milan também vende cavalos. Bom, a gente tem uma divisão no escritório que chama Milan Horses, em que a gente vende cavalos de hipismo, BH, cavalos importados de hipismo, que é onde eu acho que eu tenho algum conhecimento. Então, é como eu disse, eu não sou um pregoeiro de cavalo, eu sou um leiloeiro de cavalo. Então, por que você não faz leilão de boi, por exemplo? Porque eu não tenho essa expertise. Se eu tivesse que fazer leilão de boi, de gado, vou ter que arrumar alguém que tenha essa expertise para trabalhar comigo, para dar segurança para o meu comprador. Porque uma das tuas paixões são os cavalos. Eu gosto de cavalo. A gente pesquisou algumas coisas da vida dele e a gente encontrou que o cavalo é uma paixão. É verdade, o cavalo é uma paixão, eu tenho cavalos a vida toda, eu sou hoje o decano do esporte,
eu sou o cavaleiro registrado na federação e concursista mais experiente, vamos chamar assim. Concurso de quê? De salto, cavalos de salto, ainda em atividade, né? Então, realmente é uma paixão. E tudo que entra paixão, razão vai embora. Né? Que bacana. E a gente procurou pegar um pouco desse aprendizado e trazer para o mundo dos leilões também, onde a gente acha que a Milan Horse pode ajudar muito. Então aqui no Instagram a gente encontra... Esse é o Instagram. Vamos baixar um pouquinho, que tem vários dúvidas, veículos, cadastro. A pessoa para se cadastrar, para comprar... Como você se prepara para o leilão, né? Então tá aqui, ó. Visite o site, né? Visite o site, acesse o catálogo do leilão, verifique as fotos, descrição do lote, verifique o lote presencialmente, se possível, verifique as condições de venda do leilão, como é que vai pagar, como é que não vai pagar, faça uma pesquisa de mercado do preço para ver se aquilo que você quer comprar está com preço de vantagem ou não. Seu lance deve ter em conta a comissão do leiloeiro que você tem que pagar e outras despesas que estejam anunciadas ali naquele veículo, e após se preparar é só dar o seu lance para os negócios. Então essa é uma cartilha aqui para fazer. Aqui está a agenda dos leilões, né? Equipamentos do Senai aconteceu, imóveis do Bradesco, veículos, mas tem a data, toda semana tem motos, automóveis, máquinas operatrizes. Esse é o nosso homem de marketing, o Pedro, né? Do nosso Instagram, veículos da Ford, Bronco, tudo isso tem todo dia. Como que a pessoa faz? Uma pergunta simples, mas importante, porque muitas vezes as pessoas elas vão lá e compram, elas precisam fazer um pré-cadastro. O pré-cadastro é para comprar online. Então, eu preciso dos dados da pessoa que vai comprar online. Se você for pessoalmente lá, você não precisa levar nada. Você vai lá, entra, senta, dá seu lance, imediatamente você paga ali, dá a caução e pode ir embora. Agora, todos que ocorrem online, a gente precisa passar tem um pré-cadastro, imposto de renda, documentação. O pré-cadastro, a gente está na lei de proteção de dados e a gente tem, isso é uma coisa que a gente leva muito a sério lá, e então a pessoa faz o pré-cadastro para ele estar habilitado para dar lance. Até porque em alguns segmentos, por exemplo, nos leilões industriais, a gente tem uma preocupação muito grande, por exemplo, ambiental. Quando você vende sucata, você vende produtos que vão ser gerados, cavaco de ferro, cavaco de bronze, chaparia e tudo mais, esses produtos vêm com óleo do processo de industrialização. Então, o cadastro não é só da informação dos dados, é aonde esse produto vai ser, se destina, onde ele vai ser transformado, porque existe uma preocupação muito grande como esse produto vai ser manuseado depois de comprado, que é um problema e uma responsabilidade que a gente tem, uma corresponsabilidade ambiental, tanto o vendedor quanto o comprador. Então isso é importante. Quando você compra de uma grande indústria, você também tem que estar preparado para entrar nessa indústria, problemas de segurança. Tem que ter teus funcionários, o caminhão tem que estar em bom estado. O caminhão, né? Que vai buscar? Que vai buscar, ele precisa estar em bom estado. Como é que nós vamos carregar aquilo em cima do caminhão dele? Sempre que são máquinas imensas. Imensas. Como é que você vai desmontar aquela máquina? Como é que você vai carregar aquela máquina no caminhão? Como é que nós temos que envolver a segurança da fábrica? A fábrica está andando, tem segredo de fábrica lá dentro acontecendo. Como é que a gente monta isso e entendeu? Então, não é qualquer comprador que pode comprar aquilo. Né? Você, por exemplo, pode comprar um carro no leilão, pode comprar uma moto. Você não vai comprar uma prensa hidráulica de 1.000 toneladas dentro de uma fábrica em operação. Primeiro porque eu não vou te vender, porque não faz sentido eu te vender isso. Mas quem compra tem que ser especializado nisso, tem que saber tem que ter lá um manual, tem lá um escopo de trabalho que ele tem que tomar ciência antes de como ele vai fazer para produzir para retirar aquele equipamento lá de dentro. Os EPIs que ele precisa, o material de segurança, luva, bota, como o funcionário dele vai trabalhar nessas desmontagens. Tudo isso é muito importante, faz parte do nosso trabalho. É por isso que eu disse, eu sou um leiloeiro industrial, a gente faz coisas pesadas, coisas grandes. Nós não somos um leiloeiro de varejo, né? De vender bolsa, de vender
arte, miudeza e tal. Nós somos uns leiloeiros especializados em grandes desativações e tudo mais. Né? E quais foram as últimas fábricas que vocês desativaram? Que também tem várias fábricas envolvidas. Bom, já desativamos desde a Olivetti lá atrás, muitas indústrias, a Chrysler lá à frente da Volkswagen, várias indústrias passaram na nossa desativação ou desmobilização. Hoje a palavra mais bonita é descomissionamento. Descomissionamento total da fábrica. E agora, recentemente, nós desativamos a Ford Taubaté, né? A Ford saiu do Brasil nessa parte industrial e agora nós estamos preparando o leilão da Stellantis lá em Campo Largo, que é a antiga fábrica de motores da Fiat lá, que eles vão produzir os motores agora em Minas Gerais. A fábrica está inteira sendo desmobilizada, vai ser desmobilizada. Descomissionada. Descomissionada, exatamente. E o que a gente chama é que a gente vai entregar a fábrica Whipped Floor, que é chão varrido. Então, depois que a gente desmonta a fábrica toda, a gente varre e entrega ela limpa. Quanto tempo demora, assim, um descomissionamento desse? Um ano. Um ano. Um ano, entre você ir, identificar, lotear, separar, criar o processo de desmontagem, fazer a venda, depois que você vende, como é que você entrega e tudo mais. Os contratos são de normalmente um ano. Que incrível. Bom, acredito que teremos que fazer um outro programa para falar só sobre automóveis e... Eu falei para você que é um universo enorme, a gente pode falar a vida toda desse negócio. Vamos ver aqui mais alguma pergunta. Leilões de arte, como tu falou. Como eu sei que aquela obra de arte, aquele quadro não é falso, não é uma réplica, uma cópia? Boa pergunta. Boa pergunta. Bom, eu não sou o sujeito mais... qualificado para dizer se uma obra é de arte é boa ou ruim. Mas é assim, primeiro, quem está vendendo? Quem é o leiloeiro que está vendendo? Ele tem uma história no mercado, ele já fez outros leilões, ele é um leiloeiro conhecido nesse segmento, isso é importante. Outra coisa, aquela obra de arte vem com uma expertise, vem com o laudo, antes do certificado, do laudo de uma expertise, de que aquilo é aquilo mesmo que está sendo vendido. Essas coisas, para os grandes colecionadores, são importantes. É que o mundo da arte é muito vasto, né? Então você pode ter um quadro de um pintor comum que pinta um quadro por dia, né? E aí, aquilo lá não tem muito valor. A gente tem, por exemplo, hoje um segmento novo de arte, que eu fui até visitar outro dia, que é street art, né? Que são essas artistas de rua que fazem esses painéis e tudo mais. E um segmento novo que está nascendo lá, né? Então, como é que você vai avaliar aquilo? Quem é o pintor? O que ele retratou ali? Tem lá em Nova York alguns que estão fazendo muito sucesso e esses quadros estão sendo medidos por milhões. E esse segmento está crescendo, né? Então como é que você vai entender se aquilo é bom, se não é, se foi copiado ou não foi? Você pode ter, recentemente teve aí no Jornal Nacional um questionamento sobre uma Tarsila, que apareceu recentemente, é falsa, é verdadeira. Um lado, uma expertise diz que é, a outra lado diz que não é, e aí já surgiu a dúvida, surgiu a insegurança para quem compra. O comprador, aonde ele vai... se apoiar, né? Eu tenho a história de um amigo, eu estava com ele no Rio de Janeiro, ele me levou numa exposição de arte que estava acontecendo no Copacabana, isso há 20 anos, 30 anos atrás. Ele era um conhecedor de arte, ele é um leiloeiro de arte, e de repente ele olha assim, tinha uma estátua de madeira, tal, de um santo, e eu vi ele parar, vi ele ficar gelado na frente da estátua, e ele pergunta para o sujeito que artista era aquilo, o que era. E o vendedor, o cara que estava lá, falou, é um Xavier de Brito. Xavier de Brito é um escultor do tempo lá de Minas Gerais, Xavier de Brito, que foi professor do Aleijadinho. E ele saiu falando, vamos tomar um café. Ele falou para mim, Ronaldo, pelo amor de Deus, é um Aleijadinho, não é um Xavier de Brito. Ele sabia. E ele sabia, porque a veste, a forma como as vestes desciam e tudo mais. E ele, então, vai e compra. Compra muito barato, compra como se fosse um Xavier de Brito. E durante 4 anos, ele foi conseguindo as expertises, primeiro a expertise de atribuído a Aleijadinho, né? E depois a certificação final de que era um Aleijadinho. Vendeu para Pirelli na época, está no Museu da Pirelli,
é um aleijadinho tanto, é um São Francisco de botas, lindo, maravilhoso. E então tem que saber ver. Quando ele foi fazendo Quando todas ele as vendeu depois, certificações. porque quando ele tinha todas as certificações era outra coisa. Então, tem que enxergar isso, tem que ver, é o fantasma, é o espectro, é isso que o leiloeiro, ele é um grande leiloeiro de arte, né? Então ele viu, aqui eu passei lá, não vi nada, porque para mim não sabia nem que era Xavier de Brito ou Aleijadinho, era uma escultura de um santo, mas ele, que era conhecedor e é conhecedor, enxergou. Então, eu do mesmo jeito, quando eu entro numa fábrica, eu dou uma volta na fábrica, eu já enxerguei a fábrica toda, como ela vai ser desmontada, o que tem ali, o que vale, o que não vale, a inteligência das máquinas. As máquinas operatrizes hoje têm inteligência, que é a parte de informática do equipamento, né? Elas são automáticas. Então, essa inteligência vale dinheiro, é atual, ela é que nem um computador, né? O computador é um computador novo, vai ter assistência para esse equipamento ou a máquina acabou? Máquina tem uma coisa chamada universalidade, né? Um torno mecânico é uma máquina que serve para qualquer um. Todo mundo, qualquer oficina mecânica precisa de um torno mecânico. Mas uma furadeira que é especializada em furar bloco de motor de 8 cilindros vai servir para quem? Para ninguém. Talvez, se ela puder ser adaptada, vai servir para alguém. Se ela não puder ser adaptada, ela não serve nada. Vai servir o peso dela, a inteligência dela, se ela tiver. Então, é muito importante contratar, quando você contrata um leiloeiro, o leiloeiro daquela área, e não um pregoeiro, aquilo que eu falei, o pregoeiro, o cara que vai chegar lá, tá bom, vou pegar, vamos ver quanto me dá, publica o anúncio lá e fica esperando aparecer alguém. Aí não vai funcionar. Ele não sabe nem fazer o marketing, porque como ele não sabe o que é, ele não sabe nem aonde ele vai divulgar, e nem para quem ele vai divulgar. Isso é importante. E saindo um pouco do Brasil, indo para fora, né? Nesses leilões milionários que nós encontramos por aí. São leiloeiros ou são pregoeiros que fazem? A guitarra do Elvis Presley, a guitarra... É um pouquinho diferente. Por exemplo, vou pegar o exemplo dos Estados Unidos, né? Os Estados Unidos, para você ser leiloeiro nos Estados Unidos, você tem que estudar. É um curso técnico. Você estuda e vai se especializar em automóveis antigos, em automóveis modernos, você vai se especializar. Aí, duas pessoas aqui resolvem montar uma firma de leilão. Eles fazem uma sociedade como qualquer outra, né? E fazem uma casa de leilões, uma empresa de leilões, que vai prestar serviço. Então, de repente, você tem um leilão de arte, de moedas, por exemplo, né, que você vai precisar de uma pessoa com conhecimento de moedas, você vai ver quem é o melhor leiloeiro que estudou moedas dos Estados Unidos, vai contratar e ele vai vir e vai fazer o pregão, vai receber uma porcentagem da venda, você vai contratar ele para fazer o leilão. Então, o leiloeiro nos Estados Unidos, ele é o conhecedor. Aqui no Brasil, é mais ou menos que nem medicina, né? Você se forma médico, você sai da faculdade no 6º ano, te dão um CRM, te dão o direito de matar. Você não sabe nem quem você vai matar, nem como. Demora 10 anos para você fazer residência, para você se especializar, para você realmente conhecer a profissão. Nos Estados Unidos, qualquer um pode abrir uma empresa de leilão. Mas para fazer o leilão, você contrata o leiloeiro especializado. Você vai fazer leilão, por exemplo, que eu assisti, de fumo, na Virgínia, no estado da Virgínia, você vai contratar um leiloeiro especializado em fumo. Vai fazer um leilão de gado Hereford, você vai contratar um leiloeiro especializado de gado Hereford, que é exatamente para ele poder dar o conhecimento, a segurança para quem compra. Quem compra precisa olhar naquele leiloeiro e sentir. Nós, por exemplo, fazemos leilão de cavalo, falando da Milan Horse, nós usamos o leiloeiro, o Nilcinho Genovese, a gente usa o Jacques Fernandes. Por quê? Porque eles são conhecedores profundamente do cavalo. Tudo que eu sei de cavalo ainda é insuficiente para dar ao comprador a segurança total de que ele está comprando aquilo e que aquilo é aquilo mesmo. Eles enaltecem as qualidades daquele animal. Ele sabe ver o espectro, ele sabe ver o fantasma, ele sabe ver o arquiteto que está lá. Ótimo. Nossa, muitas informações. O pessoal de casa está adorando. Eu acredito que a gente vai ter que voltar para falar de mais um programa, porque são muitas informações, já passamos do nosso tempo. Eu adoro falar de leilão, então quando a gente tiver que voltar, você me chama, a gente volta. Vamos deixar o site. O site é o milanleilões.com.br, site no Brasil, está à disposição. Toda quarta-feira tem leilão de veículos, é só entrar no site. A gente pode falar comigo, quem está comprando online tem um chat chamado Rony Milan. Você tira suas dúvidas no chat, vai sempre visitar, vai olhar, isso é bom.
Ronaldo, muito obrigada por desmistificar essas questões de leilão aqui no nosso programa. Obrigado. Muito obrigada pela presença. Obrigado, pessoal. E esse foi mais um Insegurança em Pauta, o programa que traz as soluções para as suas inseguranças, e hoje falando sobre leilões.